Hoje nós iremos falar sobre o biofeedback e HIV da ciência à prática clínica. Biofeedback do Dr. Marco Fábio Cog, que é um biofeedback muito especial chamado Cardio Emotion. Cardio tá aí, nosso coração, emotion, emoção. Então eu espero que todos aproveitem essa, digamos assim, palhinha, né? Do que será explanado numa próxima oportunidade em maiores detalhes. Vamos lá? Muito bem. Então, nós vamos falar um pouquinho de ciência e emoção, aproveitando, só dar um recado para vocês, que nós postamos a semana passada uma, um vídeo de uma apresentação que nós fizemos na Unip sobre a jornada da psicologia. Se vocês tiverem interesse, vocês podem entrar no YouTube, no nosso canal, tanto o canal da Intelectus quanto o canal do Cardiomotion, e lá vocês vão poder assistir um replay que eu fiz novamente a gravação e está lá. Bom, e nesse falo muito sobre também sobre a neuromodulação nessa apresentação lá na Unip, Semana da Psicologia, então foram para os psicólogos, né? Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre o estresse, que é um problema muito sério. A gente está, quando faz a avaliação de como está o estresse, não só no Brasil, mas no mundo, e também na parte de ansiedade, depressão, enfim, todas essas perturbações, elas estão muito intensas e aparentemente aumentando ainda, né? Antes fala que o corpo sofre em silêncio pela desregulação autonômica, ou seja, quando o sistema nervoso autônomo está desequilibrado, ele desregula nosso organismo. Então, tem tudo a ver nossa saúde física, emocional, com o sistema nervoso autônomo. E, inclusive, nós temos uma aula no YouTube também, a gente falando sobre pacientes com problemas oncológicos e a desregulação autonômica, como é que ela afeta esses pacientes, né? Então, também está no YouTube, deixa eu fechar aqui para não pegar muito barulho, tem avião que passa aqui do lado. Pronto. Então, e essa desregulação autonômica, ela pode levar a uma série de comprometimentos na parte tanto psico quanto fisiológica. E nós vamos passar rapidamente um pouquinho sobre esses conceitos, mas o interessante é que o biofeedback, o biofeedback de HRV, da variabilidade da frequência cardíaca, ele possibilita que a gente acompanhe essa desregulação e, ao mesmo tempo, ela consegue ajudar por treinamento que a gente regule nosso sistema nervoso autônomo, que ele é extremamente importante, uma vez que ele inerva todas as nossas vísceras, as artérias e veias, o sistema imunológico também ele é potencializado pelo equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Enfim, o desequilíbrio do sistema nervoso autônomo não afeta só o nosso físico, o nosso corpo, mas também nossa mente. A parte de ansiedade, de estresse, depressão, estresse pós-traumático, assim vai. E tudo isso pode ser regulado quando você faz um treinamento com biofeedback de HRV. E o Cardiomotion é uma dessas ferramentas. Nós vamos mostrar que essa ferramenta foi desenvolvida no Brasil. Foram vários anos de estudos e foram feitos lá no Centro de Inovação da USP, né? Então, nós estamos trazendo essa ferramenta já há 14 anos, em que você faz o equilíbrio desse sistema nervoso autônomo. Então, nós falamos um pouquinho da ciência e da prática clínica. Bom, aqui tem um mini currículo meu, pela própria idade, o currículo ser muito grande. Eu tenho várias formações, formação e pós-graduação em fisioterapia,
Eu me formei também em Química na USP, trabalhei muitos anos em pesquisa e desenvolvimento. Tenho pós-graduação em Administração de Empresa, o MBA Executivo de Relação Internacional. Fiz também a parte de, enfim, da administração de projetos. Muito bem. Na parte de palestras internacionais, nós fizemos várias palestras, não só aqui no Brasil, mas na América, na Europa. E eu sou um dos fundadores da NPT, que nós desenvolvemos o Cardiomotion, e trabalho com pesquisa em neurociência aplicada já nesses últimos praticamente 15 anos, né? Eu sou diretor científico da Intelectus Clínica Escola, e aí nós estamos trabalhando bastante na divulgação do Cardiomotion. E nós temos várias instituições, universidades clínicas e profissionais em que nós já fizemos apresentação, palestras, treinamentos, incluindo, eu sou um dos diretores dessa Academia Brasileira de Hipnose Clínica, desculpa, de Hipnose Médica, e também da Associação Internacional de Hipnose. E o nosso curso de hipnose é certificado por essa associação. Queria que a Silvana agora falasse um pouco dela. Bom, quem sou eu? Eu sou a Silvana e, apesar de não estar aí, eu nasci da educação em termos profissionais e, desde muito cedo, eu percebi o quanto os fatores emocionais influenciavam na minha questão cognitiva. Então, nessa trajetória, ah, eu, eu me tornei mestre em ciências da saúde. Comecei pela psicopedagogia, fiz especialização em neuropsicologia, dependência química, saúde do idoso e migrei sempre para arquitetura cerebral. Então, dentre essas especializações, pesquisas na saúde mental. Passei 8 anos no projeto Cuca Legal, da Unifesp, desenvolvendo pesquisa de saúde mental nos estudantes. E também participei de congressos, sou cofundadora aqui da Intelectus Clínica Escola, né? Tenho mais de 10 anos de experiência em pesquisas e clínica com biofeedback, né? Conheço aí o trabalho do Dr. Marco há muito tempo. Antes de me tornar sócia do Dr. Marco, eu já fui aluna e para aprender muito sobre neurofisiologia das emoções. Trabalhei com saúde mental no Hospital Santa Mônica, trabalhei com saúde mental no Day Clinic e dependência química, sempre ligada com cérebros neurodivergentes, né? Apaixonada por esse assunto. E o biofeedback, que é o que nós vamos falar hoje, biofeedback, eu já vou contar para vocês, ele entra na minha vida como uma possibilidade de comprovar mesmo, o quanto as emoções interferem no comportamento cognitivo e no comportamento como um todo. Então, essa sou eu, a estudiosa do cérebro. Eu queria mostrar para vocês. Oi? Tá. Eu queria mostrar para vocês algumas parcerias, alguns locais que nós fizemos já treinamento ou apresentação do biofeedback. São empresas que realmente nos receberam muito bem. E vou falar rapidamente, só para ter uma ideia do tamanho do nosso trabalho, né? Nós temos aqui, nós saímos da USP, nós fizemos todo o desenvolvimento no Centro de Inovação da USP, nós saímos com esse logo, empresa com DNA USP. Nós fizemos um trabalho também na Associação Brasileira de Medicina Psicossomática, aqui de São Paulo. Na Universidade de Lisboa, Silvana e eu, nós demos palestra lá em Lisboa. Também na Universidade de Aveiro, na Psicologia e na Pedagogia. E aqui no Hospital Universitário, aqui na USP, nós temos um trabalho junto com os psicólogos e médicos do Hospital Universitário. E fomos até a cidade do Porto, lá em Portugal, onde nós fizemos na EMARC também formação para o pessoal. Nesse Brain Connection é um congresso aqui no Brasil, e que na realidade está sendo internacional também, mas nós fizemos a apresentação também.
na Escola de Educação Física e Esporte da USP, inclusive eu era das pessoas que faziam artigos lá para a USP. Essa International Hypnose Association, o nosso curso é aprovado pela essa associação. Nós fazemos parte da associação, ou melhor, da Academia Brasileira de Hipnose Médica. Também fiz várias apresentações lá sobre biofeedback. Na Unicid, nós demos aula, a Silvana deu aula de Mindfulness, e junto com Ayurveda, enfim. Embaixo, o primeiro Congresso Mundial de Psicologia, lá de Portugal, que a Silvana e eu nós demos palestras desse congresso. Aqui no Congresso de Neurociência Aplicada, foram 3 congressos em 3 anos consecutivos. Também, Silvana e eu, nós demos palestra lá. Na Unip, acabamos de fazer uma apresentação agora, semana retrasada, na Semana do Psicólogo. CTCC, no Centro de Terapia Cognitiva Comportamental. Aqui em São Paulo, nós treinamos vários psicólogos para usar a ferramenta. Eu fiz uma apresentação sobre a importância do sistema neurovegetativo, que seria o sistema nervoso autônomo, em pacientes oncológicos, mostrando a possibilidade do uso do Cardiomotion. Lá, o autismo, com a Nora Cavaco, no Sul, em Algarve, Silvana e eu também demos treinamento lá. E na Unifesp, onde a Silvana se formou no mestrado, também no Einstein, nós tivemos, junto com pesquisadores do Einstein, Hospital Santa Mônica, Uniabeta, é uma universidade aberta em que nós somos parceiros também, da Uninove. Na Hipnosul, nós fizemos a apresentação sobre o uso do biofeedback em hipnose. E no final, Universidade Federal de São Carlos, mas também a Universidade de Pernambuco. Bom, enfim, tinha muito material, então eu coloquei só alguns para mostrar como nós estamos bastante ativos nesse ramo de treinamento, de palestras, e assim vai. Muito bem. Então, quando a gente fala em estresse, todo mundo acha que estresse é uma coisa muito simples, né? Mas o estresse, ele é um ciclo, né? Ele começa com um descontrole emocional, que na realidade é uma queda muito grande de adrenalina, de cortisol, e aí começa todo um processo de degeneração em que pode se transformar em diversos tipos de doenças, doenças metabólicas, cardiovasculares. Quando a gente estuda Marilda Lippe, ela traz um diagrama quaternário do estresse, que começa com uma fase de alerta, depois uma fase de resistência, quase exaustão e exaustão. E a gente vai cada vez se aprofundando mais do estresse, quando ele é crônico, que pode levar a hipertensão, insônia, depressão, burnout. E o problema é que, como está escrito aqui, não é apenas o que sentimos, mas que o nosso corpo ele vai sofrendo em silêncio, até que uma hora dá o problema. Muito bem. E quando a gente fala, então, sobre o estresse, né? O corpo vai sofrendo fadiga crônica, dores de cabeça, problemas digestivos, insônia, ansiedade. E aí aquilo que a gente percebe, mas o que a gente não percebe é o desequilíbrio do sistema nervoso autônomo. E começa a reduzir um biomarcador nosso chamado HRV, que é a variabilidade da frequência cardíaca, que ele é extremamente importante para a nossa regulação emocional, incluindo a disfunção de nervo vago. Esse nervo vago é o nervo que liga o coração ao cérebro, o cérebro ao coração. Ele está muito comentado atualmente devido à importância que é essa comunicação cérebro-coração, coração-cérebro. Muito bem, então quando a gente fala do sistema nervoso autônomo, a gente entende que o sistema nervoso autônomo é uma derivação do sistema nervoso central. O sistema nervoso central é aquilo que está dentro dos nossos ossos, né, do crânio, da medula espinal, é aquele nervoso, o sistema nervoso central, e dele sai o sistema nervoso periférico. Ou seja, sai da medula e vai para o corpo, e sai do corpo e volta para a medula e vai para o cérebro. Então, nós temos um sistema nervoso autônomo, que ele é automático. Ele não depende
da tua vontade para que ele funciona sozinho, dormindo, acordado, deitado em pé, porque ele modula o coração, o pulmão, o fígado, o rim, pâncreas, e assim vai. E aí ele tem dois ramos principais, que é o sistema nervoso simpático, que acelera nossas funções, que nos deixam em situação de luta e fuga, ou fuga. Então, quando a gente passa por uma situação muito perigosa, a gente sente, então, às vezes, um tremor, uma sudorese, palpitação, enfim, isso é o excesso de atividade do sistema nervoso simpático. Mas nós temos o contraponto dele, que é o sistema parasimpático. Então, o parasimpático, ele reduz essa hiperativação do sistema nervoso simpático. Então, os dois devem trabalhar em equilíbrio. Então, quando você tem uma desregulação, você tem uma hiperativação simpática, você tem uma diminuição de um biomarcador extremamente importante que é chamado de HRV, variabilidade de frequência cardíaca. E como consequência disso, é que ele já falou, fadiga, ansiedade, inflamação, queda de imunidade. Nesse desenho ele fala, então, quando você tem o FVC, que é a variabilidade de frequência cardíaca em português, variabilidade, frequência cardíaca, que é o HRV, e uma pessoa saudável, então o ritmo cardíaco está sincronizado, está equilibrado, a pessoa tem um sincronismo muito importante e está no equilíbrio do sistema nervoso simpático e parasimpático. Mas quando existe um desequilíbrio, então você reduz essa variabilidade. E essa variabilidade está relacionada a diversas situações, né, que nós vamos explorar um pouco mais. Então é muito importante a gente sair da baixa variabilidade para a alta variabilidade, que significa sair do desequilíbrio para o equilíbrio. O equilíbrio é saudável, o equilíbrio que te traz tranquilidade, paz, harmonia, né? E a gente falou muito em biofeedback, mas o que significa o biofeedback? Biofeedback é um dispositivo que a gente vai ver, em que com ele você pode ver algumas reações que normalmente são invisíveis ao olho nu, mas ele consegue tornar visível o que é invisível. Por exemplo, se a pessoa está, às vezes, muito ansiosa, existe um aumento da frequência cardíaca e a pessoa não percebe, mas o equipamento percebe. Então, é muito importante, quando faz um acompanhamento terapêutico numa clínica, tanto faz se é psicólogo, se é fisioterapeuta, se é médico, se é dentista, enfim, ele serve para você entender como está o estado emocional da pessoa naquele momento. E também as pessoas que não necessariamente têm que usar em consultório, mas usar em casa. Ela fazer o equilíbrio, a família fazer o equilíbrio, então é um bem que pode é, premiar pela família inteira, o que é muito importante, né? Então, tecnicamente, o biofeedback é uma técnica científica que transforma sinais fisiológicos, por exemplo, respiração, frequência cardíaca, HRV, que é a variabilidade da frequência cardíaca, em informação visual e auditiva. E com isso permite que você treine de uma certa forma, que você aumenta a tua autoconsciência do teu ser mesmo, de como você está a nível psicológico, como você está a nível fisiológico, e permite também uma autorregulação. A autorregulação do sistema nervoso autônomo. Quando você autorregula o sistema nervoso autônomo, você está indo a favor da saúde, do equilíbrio das glândulas, das vísceras, enfim, é tudo aquilo que a gente falou. Então, esse benefício é uma regulação, uma autoconsciência imediata. Você vê em tempo real como está tua variabilidade da frequência cardíaca, que é um reflexo da tua parte psicológica e da parte fisiológica, né? E assim você pode aprender essa regulagem, autorregulação, que é extremamente é fácil de fazer, mas tem toda uma tecnologia envolvida. Muito bem. Então, é o poder de ver suas emoções em tempo real. Você quer conversar? Falar um pouquinho, Silvana? Eu achei que você tinha esquecido da bolinha. Não, eu gostaria de chamar a atenção para coisas muito importantes, nós não temos muito tempo. Da importância dessa autorregulação emocional no momento que nós estamos vivendo.
quem trabalha com criança e adolescente e vem acompanhando os índices, a ansiedade entre crianças e adolescentes, ela tem aumentado demais, significativamente nos últimos anos. E aí fizeram aí várias estimativas, né, de crianças entre 10 e 14 anos, e dentro do Sistema Único do SUS, né, de saúde, teve um estudo que diz que aumentaram cerca de 2.500% de problemas de ansiedade e suas consequências em jovens de 15 a 19 anos. Quer dizer, das crianças foi 2.500%. Em jovens de 15 a 19 anos, que são mais velhos, mais agravante ainda, 3.300%. Então, é alarmante a necessidade dessa autorregulação, porque junto com essa perspectiva, nós estamos tendo alto índice de suicídio infantil e juvenil. Então, a nossa responsabilidade enquanto participantes ativos nessa área de saúde mental é significativa até para pensarmos em novas políticas públicas. E o poder de ver suas emoções em tempo real, que é o psicoeducativo, que mostra para essas crianças, que foi a minha grande paixão quando eu conheci esse biofeedback cardio emotion, onde não ficava só a minha palavra contra a percepção deles. Não, eu sei me regular, não, eu já sei, eu não preciso disso. Então, eu tenho uma ferramenta, né? E aí, essa pergunta: e se você pudesse ver como o estresse age no seu corpo agora? O que antes era visível, agora pode ser medido, treinado e transformado. É exatamente isso que eu acho que é extremamente importante nessa ferramenta. Nós temos condições de avaliar qualquer situação de desregulação emocional que gera problemas de comportamento, seja na empresa, seja nas escolas, seja nos consultórios, seja dentro das nossas casas. Hoje não é só observar e comentar, hoje é mostrar, e melhor que isso, é intervir. Então é isso. São essas perguntas para provocação, para saber que hoje a gente tem uma ferramenta que é um biomarcador poderosíssimo, que é o biofeedback HRV, que é um espelho fisiológico. Muito bem. Ah, mais uma Então, coisinha, eu esqueci de falar uma coisa. O Dr. Marco falou sobre o nosso sistema autônomo, né? Autônomo porque ele é autossuficiente para trabalhar sozinho. Porém, ele é autossuficiente para trabalhar sozinho quando tudo corre muito bem. Porque quando a gente está em equilíbrio, está tudo maravilhoso. Quando a gente entra em desequilíbrio, ficamos estressados, aquele momento que a gente quer explodir a panela de pressão, e aí? O que esse sistema nervoso autônomo vai fazer sozinho? Existe um caminho natural, fisiológico, que é capaz de intervir nesse sistema nervoso autônomo. Qual é, doutor Marco? eu vi o feedback. Bom, Vamos lá, então. ok. Então, aqui nós vemos duas situações, que é um registro do batimento cardíaco. No primeiro, a gente chama de onda de caos, é uma pessoa que está normalmente estressada, ou mesmo que ela não perceba, ela está estressada e o batimento cardíaco é bastante irregular, é bastante caótico, que a gente chama. E quando você faz um treinamento com Cardiomotion, você sai dessa fase caótica para uma fase que a gente chama de onda coerente. Muda o padrão de onda como se fossem ondas muito bem reguladas, que chama de ondas sinusais. E aí você está aumentando essa variabilidade. Quando você vê no primeiro gráfico, a resposta do coração ela é muito limitada, muito pequena a variação. E quando você entra em coerência cardíaca, que é a proposta do CardioMotion, levar a pessoa numa coerência cardíaca, através de treinamentos orientados, acontece isso, uma mudança intensa no perfil da onda. No primeiro caso, que chama de caos, é a hora que a pessoa pode estar ansiosa ou ser ansiosa, estar com
estresse pós-traumático, pânico e assim vai. Ou mesmo arritmias cardíacas, asma, hipertensão arterial, ou seja, desequilíbrio do sistema nervoso autônomo. E no segundo gráfico à direita, é quando a pessoa entra na coerência cardíaca, em que ele entra para regular o sistema nervoso autônomo dele. Então muda completamente o gráfico e você vê isso em tempo real. Na hora que você está treinando, você está vendo essa onda, se ela está direita ou não. Muito bem, mas o que é esse HRV que a gente tem falado muito? É basicamente como varia o tempo entre batimentos cardíacos consecutivos. Então, se tem um batimento, tum, tum, tum. O importante não é só o batimento cardíaco, a frequência cardíaca, mas o intervalo entre os batimentos. Esse intervalo entre batimentos é um biomarcador extremamente importante da saúde. Então, é a diferença entre uma sístole e a próxima sístole, entre um batimento e o próximo batimento. Então, o CardioMotion ele pega uma série de batimentos e calcula esse HRV. E quando esse HRV é alto, significa que a pessoa tem alta flexibilidade do sistema nervoso autônomo, ou seja, ele é capaz de passar por situações muito graves, mas logo se equilibrar. Diferente se a pessoa tem uma baixa variabilidade, então ele tem aquilo que se chama de rigidez autonômica, que está associado à doença. Enquanto a alta flexibilidade autonômica está relacionado à saúde, a baixa flexibilidade está relacionada às doenças. A pessoa passa por situações difíceis e ela não consegue se autorregular. Não existe, então ela continua desregulada. Isso é extremamente comum, muito mais comum do que a gente pensa. Isso está relacionado, então, a tudo que a gente falou: estresse, ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, arritmias cardíacas e assim vai. Muito bem. Quando a gente fala, então, na variabilidade de frequência cardíaca, ele foi trabalhado principalmente a partir de 1996, quando uma equipe grande de cardiologistas e médicos, enfim, de matemáticos e físicos, estudaram esse fenômeno chamado HRV. Então, esse HRV é um marcador da saúde cardiovascular, emocional e cognitiva. Cardiovascular. Quando a pessoa tem uma baixa HRV, ela tem maior risco de arritmias, hipertensão, mortalidades cardíacas, e assim vai. Na parte emocional, quando o HRV é baixo, é responsável por ansiedade, depressão, burnout e assim vai. Na parte cognitiva, quando o HRV é alto, que é através do treinamento com o biofeedback e o CardioMotion, isso está ligado a uma melhor atenção à memória de trabalho, flexibilidade mental, e tudo isso aí está relatado na literatura científica, não é nenhum achismo, tá? E aqui então eu mostro alguns dos grandes pesquisadores. Então eu falei para vocês que em 1996 é um marco na padronização dessa análise do HRV, que é esse artigo que está aqui bem em cima do lado direito aqui, né? Depois tem Paul Lehrer. Paul Lehrer descobriu essa respiração ressonante, que o que é a respiração ressonante? É a respiração numa frequência muito específica, que essa frequência muito específica da pessoa A pode ser diferente da pessoa B, pode ser diferente da pessoa C. Então, para você aumentar essa variabilidade, você tem que trabalhar em protocolos bastante restritos, senão não tem efeito. Esse TAIA, ele tem um trabalho muito grande nessa teoria da integração neurovisceral. Então, ele fala dessa integração neurovisceral como sendo o reflexo da conectividade entre o cérebro e o coração. A gente falou bastante já sobre essa conexão através do nervo vago. Stephen Porges, ele trouxe uma teoria chamada teoria polivagal, em que mostra a variabilidade como um índice do tônus vagal, ou seja, de quanto que o nosso nervo vago está fazendo esse equilíbrio através do equilíbrio coração-cérebro, que dá resistência emocional. Muito bem. Então, o que é a coerência cardíaca? A coerência cardíaca é um estado
de perfeita harmonia. Então, quando a gente olha no gráfico aqui em vermelho, a frequência cardíaca nossa, quando a gente está em frustração, está chateado, está triste, ele tem uma variação muito ruim. Mas quando a gente está numa fase boa, está tranquilo, está com muito amor no coração, então ele traz uma mudança completa nesse gráfico. E o Cardemotion, o que ele faz? Ele basicamente permite que a pessoa, através de treinamento, saia dessa fase de frustração para ir nessa fase de apreciação ou de gratidão, né? Então, a coerência cardíaca é esse ritmo sinusal que está aparecendo em azul. E ocorre quando a gente tem uma respiração ressonante, ou seja, a nossa respiração, ele entra em sincronia com o batimento cardíaco, como se eles conversassem a mesma língua, né? Mesma linguagem. Os benefícios, além de relaxamento profundo, tem foco mental, equilíbrio autonômico e tem vários outros benefícios que a gente vai ver ao longo da nossa apresentação. E é um marcador visual, então você vê, você olha no gráfico, você vê o que está acontecendo com você. Para os profissionais da saúde, é importante que ele mostre para o paciente, olha, é assim que você está. Tem um gráfico mostrando como a pessoa está, que muitas vezes o terapeuta fala, 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 e o paciente não entende ou não aceita, porque ele é muito cartesiano, tem que ter prova, e essas provas, através dos gráficos do Cardemotion, você consegue demonstrar isso para a pessoa, né? Muito bem, e o segredo de tudo isso é você chegar nessa frequência de ressonância cardiovascular, que se dá através de um acoplamento muito importante entre o coração e o pulmão, em que a gente ensina isso, como é que faz, e através desse acoplamento, desse exercício, a estimulação desse nervo que liga o coração ao cérebro, cérebro ao coração. E aí o que acontece? Você estimula esse nervo vago, aumentando a variabilidade da frequência cardíaca, trazendo então saúde. E tem vários protocolos já bem definidos. Tem esse protocolo clínico de Lehrer, que é exatamente para você melhorar a sua saúde como um todo, né? Muito bem. Esse é o kit do CardioEmotion. O CardioEmotion, então, é uma ciência que você pode aplicar na prática clínica, em que ele tem os sensores, o sensor de orelha, o sensor de dedo, um módulo transdutor digital analógico aqui. Enfim, tem licença de uso, manual de instrução, manual do proprietário. Ele é totalmente científico, está baseado em estudos muito profundos, estudo científico muito profundo. E nós vamos mostrar um pouquinho para vocês esses estudos agora. Quem controla a variabilidade cardíaca controla o equilíbrio da vida. É exatamente esse. Então a gente vê ali a respiração com a frequência cardíaca, a onda sinusal da coerência cardíaca e o nervo vago, que é aquilo que faz, que integra o coração e a respiração. Muito bem. Então vamos falar um pouquinho o que é o CardioEmotion. E tem um desafio que às vezes é difícil de explicar. E me pediram, um dia me falaram assim, como é que você pode explicar para uma criança de 10 anos o que é o CardioEmotion? Eu coloquei aqui por brincadeira, mas imagine você falando para uma criança de 10 anos, né? Imagina que seu coração é um tambor que bate num ritmo. Esse ritmo muda quando você está feliz, triste, bravo ou tranquilo. Então o ritmo cardíaco não é sempre o mesmo batimento, ele muda. O CardioEmotion é um programa no computador que mostra em tempo real como seu coração está batendo. Quando você respira fundo na frequência de ressonância, não precisa falar isso para ele, mas e se acalma, o desenho do coração fica bonito e organizado. Quando você está nervoso, o desenho fica bagunçado. Assim você aprende a controlar sua respiração e emoções, quase como se tivesse um superpoder para deixar seu coração mais calmo. Então, é um modo que para conversar com uma criança de 10 anos. Mas aí me vieram com outro desafio. Tá bom, isso é para 10 anos. Como é que eu vou conversar com a minha avó sobre isso? Mas por que isso? Não, porque o Einstein, antes de falar da teoria da relatividade para as pessoas, ele foi explicar para a avó. Se a avó entendesse, então todo mundo ia entender. Tá bom, então esse é o desafio. Vó, o Biofeedback Cardio Motion é um aparelhinho que mostra como o coração responde às emoções e à respiração.
Ele mede os intervalos entre cada batimento do coração e transforma em um gráfico no computador. Quando a senhora está estressada ou preocupada, o desenho do batimento do coração aparece irregular. Quando respira com calma, o desenho fica suave e harmônico. Isso ajuda a treinar o corpo a ficar mais tranquilo, trazendo benefícios para o coração, o sono, memória e até para a saúde geral. Isso seria um modo de explicar para a vovó. Mas, agora falando sério, o que é o Cardiomotion? É bem verdade que a respiração é essencial quando falamos de stress ou ansiedade. Mas quem nos vai explicar porquê é a psicóloga clínica Andreia Gomes. Então, Andreia Gomes, muito prazer em tê-la cá. Vai-nos explicar tudo, é ou não é? Sim. Então, em primeiro lugar, diga-nos o que é este Cardio Emotion. Diga-nos lá. Portanto, o Cardio Emotion é um programa de biofeedback cardíaco desenvolvido pelo Centro de Inovação da Faculdade da Universidade de São Paulo, pelo Dr. Marco Coggi. E é um programa que nos permite treinar, portanto, permite ao sujeito treinar um estado de coerência cardíaca, portanto, alcançar e manter um estado de coerência cardíaca. Portanto, será a harmonia, de que tanto se fala, a harmonia e o equilíbrio entre a respiração e as batidas do coração, não é? Isso mesmo. As duas coisas. Quer-nos explicar como é que isso se processa? Portanto, este estado de coerência cardíaca é um estado, como o próprio nome indica, de coerência entre a minha respiração, o meu ritmo cardíaco e a minha pressão arterial. E este programa permite-me atingir esse estado. Esse estado de coerência leva-me também a um aumento de um parâmetro muito importante, um parâmetro cardiológico, que é a variabilidade de frequência cardíaca. Portanto, quanto maior for este parâmetro, mais saúde eu tenho, saúde física e saúde psicoemocional. Este parâmetro da variabilidade da frequência cardíaca poderá diminuir com doenças como a ansiedade, a depressão, o stress ou doenças mais físicas como a hipertensão arterial, a asma, diabetes. Portanto, são perturbações que baixam este parâmetro cardiológico de variabilidade da frequência cardíaca. Este equipamento de biofeedback, o Cardio Emotion, permite-me aumentar essa variabilidade, treinando através de um conjunto de jogos lúdicos que o software tem, que o software traz. Bem como, depois, enquanto psicólogo, enquanto terapeuta, tenho uma vertente também que me permite utilizar em consultório para poder controlar, perceber as reações emocionais e fisiológicas que o meu cliente está a ter. Vamos agora então explicar bem, mostre-nos então como é que funciona. Então, para nós percebermos bem lá em casa como é que a coisa funciona. Então, e de que forma nos pode ajudar também. Sim. Portanto, o equipamento é constituído por uns sensores, que poderá ser o sensor de dedo que eu coloco no dedo. Vamos começar o programa falando da atriz Demi Moore. Você viu? Linda, nossa senhora, maravilhosa, um símbolo sexual de toda uma geração. Ela revelou para o mundo, através de uma foto feita pelo dentista, olha só, o dentista dela, ela perdeu 2 dentes da frente em uma crise de estresse. Ela mesma divulgou as fotos e ela agora já está com os dentes arrumados, ela já voltou a ser a Demi Moore linda e fez uma revelação como um alerta, porque segundo vários especialistas, o estresse, que a gente vai falar aqui, é a segunda causa de morte nos Estados Unidos depois das doenças do coração. Ela disse que perdeu os dentes por causa do estresse. Falou que ia dizer que caiu do skate, mas acabou quebrando os dentes num tombo, mas falou, não, foi estresse mesmo, eu perdi os dentes por estresse. Temos uma neurologista, temos uma especialista em hormônios para a gente comentar isso. É possível uma pessoa ficar tão estressada a ponto de perder os dentes? Na verdade, o estresse é um problema de saúde pública. É um principal gatilho, na verdade, do que a gente vai falar hoje, que é a enxaqueca, e um grande
não só causador, mas provocador de muitas doenças. Está envolvido com muitas doenças, não é? 80% das doenças crônicas tem a ver com estresse. Então, o estresse é um sintoma hoje que a gente precisa realmente tratar. E o que ela falou, muito provavelmente ela tinha algum outro problema, ou um bruxismo, né, rangia dentes, tudo, mas piora muito com o estresse mesmo. E é isso que a gente vê no dia a dia, né? Todo mundo com sintomas que também pioram sob o estresse. É uma água represada que pode desaguar em algum ponto, no caso da Demi Moore. Exatamente, no ponto normalmente de onde a pessoa já tem a doença, já tem a tendência. Estão falando da enxaqueca, a pessoa que já tem a tendência a tê-la, esse estresse que vai se acumulando vira um gatilho extremamente importante para que as crises sejam mais frequentes e mais duradouras. As formas que a medicina vem encontrando para tratar a enxaqueca, elas vão evoluindo. E uma delas é aprender a respirar. Olha só que curioso. É o chamado biofeedback, como mostra pra gente a reportagem da Valéria Almeida. Quando a gente tá estressado, sempre surge alguém que diz: Contar até 10. A Roberta tem 36 anos e uma vida bem agitada. Já escutou isso várias vezes. Só que eu não sabia contar até 10. E eu guardava. E esses 10 segundos, quando eu via, eu estava com dor de cabeça. Dor intensa e diária. Uma enxaqueca despertada pelo estresse. O estresse, para quem tem enxaqueca, ele acaba provocando um desequilíbrio muito grande emocional, além de ter o desequilíbrio fisiológico mesmo, do sistema nervoso autônomo. É o principal gatilho para quem tem enxaqueca. Neste caso, respirar realmente ajuda. Com o controle da respiração, você consegue controlar o seu estado emocional, que te ajuda a lidar com as situações do dia a dia e previne as crises de dor de cabeça, previne que essa crise se intensifique ou se instale. Mas geralmente quando o paciente está em crise, está com dor muito intensa, fazer esse exercício de relaxamento, de respiração sozinho é muito difícil. Para aprender a respirar e evitar a enxaqueca, a Roberta começou a fazer um tratamento chamado biofeedback. Nele, os batimentos cardíacos são monitorados por esse equipamento. O aparelho vai dando para ele uma medida, né, se ele está ou não respirando adequadamente, o quanto ele está ansioso, e ajuda ele a encontrar um ponto de equilíbrio. As sessões duram de 20 a 30 minutos e o objetivo é fazer com que o paciente consiga controlar as emoções. Treinando a fazer essa respiração adequada, ele pode utilizar, reproduzir no seu dia a dia sem precisar do aparelho. Então, inicialmente, eu indico sempre que ele pratique pelo menos uma vez por dia, todos os dias. Mas para ter efeito contra a enxaqueca, o biofeedback precisa estar associado aos tratamentos convencionais. Eu tomo os remédios do meu tratamento, mas já não tomo mais remédio para dor. Para a Roberta, tem dado resultado. Eu tinha dor de cabeça todos os dias. Eu podia dizer com muita franqueza que eu acordava com dor de cabeça. E às vezes eu acordava e dormia com dor de cabeça. E hoje eu posso te falar também com a mesma franqueza que tem dia que eu não acordo e não durmo com dor de cabeça. Muito bem, aprender a respirar, né? Fundamental para a vida, né? Respirar de forma correta. Então, hoje eles se submeteram a 3 tipos de testes diferentes. O primeiro é o teste de atenção concentrada, atenção dividida e atenção alternada, que são ferramentas que eles vão utilizar para o árbitro de vídeo. Depois, eles fizeram o teste de personalidade, para nós estarmos elencando os 5 fatores principais para fazer as intervenções necessárias, no antes, no durante e no pós-jogo. E depois, eles estão fazendo agora o biofeedback, que é para ver a coerência cardíaca e o nível de estresse, de ansiedade, frente às pressões, frente às tomadas de decisões. Até já! Eu fui atleta desde os 7 anos de idade. Depois que eu parei tudo isso,
é que começou a vir as dores. E eu parei nova, assim, mais ou menos com uns 28 anos de idade. Eu acredito que até eu sentia, mas quando tinha uma vida assim muito ligada ao esporte, então não se abatia tanto. Um desses tratamentos realizado pela Simone é o Cardio Motion, que é conduzido pela psicanalista e fisioterapeuta. A terapia ajuda no controle da dor sentida pela paciente e já tem surtido efeitos na qualidade do sono dela. Faz um trabalho de respiração diafragmática, onde ele ativa o sistema nervoso autônomo dela e faz o equilíbrio, tá? Da respiração. E quando a gente entra com o treinamento, totalmente voltada para a terapia, ela vai diminuindo todo o estresse dela, a ansiedade, medo. Apesar da fibromialgia não ter cura, o atendimento e a atenção à saúde dos pacientes que convivem com a doença são primordiais para garantir uma melhor qualidade de vida. Me ajudou muito no sono, que eu tenho um sono não reparador desde novinha. Eu não conseguia sentir esse equilíbrio emocional que eu estou tendo agora. Hoje eu não tomo mais medicamento para dormir, né, fazendo esse tratamento. Eu consigo descansar, eu consigo ter aquela tranquilidade no sono que antes eu não tinha. Desde a hora que nasce ali, né, doutor? No caso, a maioria, tem muitas crianças que se tornam respiradoras orais, crianças que nasceram por cesárea, né? Que passam a cânula e ali aquele tecidinho dele já fica demasiado, ali já começa a disfunção daquela criança. E aí, se a mãe não tem o direcionamento, se não passou por um pré-natal odontológico, ela não sabe reverter essa situação. Então, ali já começa a disfunção, a pegada na mama da mamãe também, a amamentação horizontal. Então, isso tudo também é relacionado com a respiração oral. Esse vídeo aí é bem legal. A criança, acho que é uma criança, vamos ver, que está fazendo, é uma criança que está fazendo terapia respiratória. Essa paciente minha, muito estressada, não dormia bem. Sabe, tem como dar uma pausa? Aquela paciente lá, ela tinha pensamentos negativos ao dormir, quase toda noite tinha pesadelos, é uma adolescente, estava em confusão própria dela. E a mãe me relatava, Monique, todo dia ela tem pesadelo, o que está acontecendo? Olheiras, tudo. E a gente começou a fazer a terapia respiratória com, acho que com umas 5 sessões, junto com a miofuncional. A mãe já relatou que ela dorme a noite inteira, ela não acorda, ela tinha um problema da constipação urinária, já não estava mais com esse problema, então ela evoluiu muito rápido. A única coisa que ela ainda não tinha deixado era de dormir no mesmo quarto, mas isso tudo leva um tempo, né? É tudo psicossomático, pode tocar, Flávio. Esse próximo paciente é um querido, veio porque ele tinha bruxismo e respirava pela boca. E ele é um dos pacientes que foi mais complicado no início da gente conseguir condicionar ele a ficar quietinho na cadeira, porque ele é elétrico, ele gosta de conversar, ele pergunta tudo. Você está respondendo a primeira pergunta, ele já está na terceira. Ó, ele puxando, ruidosa a respiração, não é algo que a gente quer, né? E aí eu tentando ensinar ele. Essa é uma paciente minha querida, de outra cidade, ela vem todo mês. Você vê que ela começa o vermelhinho ali, ela veio porque ela é respiradora oral, ela é retrognática, ela tem mandíbula, ela a mandíbula choque, né, na criança, para ela acordar e voltar à respiração. Então essa criança leva um susto e a mãe ficava agoniada, porque eu não coloquei o vídeo, que eu esqueci de mandar para o Flávio, mas numa segunda oportunidade a gente tem um vídeo de uma criança fazendo apneia, é desesperador. Você sente falta de ar pela criança, porque você vê ela lutando para respirar, mas não consegue. Oi, tudo bem com você? Sabe o que é isso aqui? Olheira, claro. Todos cansamos, não é? É natural. Estranho se não. E sabe o que é isso aqui? Também não é um brinco novo, é um sensor do Cardio Motion, um aparelho, um método que está me ajudando a respirar melhor. Tenho percebido que todas as vezes em que eu paro um pouquinho para só prestar atenção na respiração, todo
o meu corpo fica em festa, porque as minhas células ficam muito felizes, meu cérebro também, você sabe que eu falo bastante sobre isso, não é? Quando a gente respira melhor, o nosso cérebro funciona melhor. Bom, então nós vamos mostrar o que é o CardioMotion agora, da fisiologia para a tela. Basicamente, então, são sensores que você pode colocar na orelha, o sensor, que nem aquele garotinho que estava, ou a Isabela, mas também pode ter um outro sensor, colocar no dedo e ligar num módulo USB, esse módulo USB ligado no computador que tem um programa, que é o programa CardioMotion. E aí você começa a fazer o treinamento e vai acompanhando em tempo real, através de gráficos, através de imagens dinâmicas, e que atrai a pessoa para prestar atenção no que está acontecendo e aí conseguir atingir esse estado de coerência cardíaca. E a gente vê aqui nesse diagrama o famoso nervo vago, e olha, ele passa para o corpo inteiro, então ele é extremamente importante. Então, o CardioMotion atua no cérebro emocional nosso, usando esse nervo vago para acalmar nossos sistemas. E tem um processo muito importante chamado de neuroplasticidade. Olha a respiração como é extremamente importante, mas não é qualquer respiração, é uma respiração na frequência de ressonância. E a gente explica isso no nosso curso, explica para o pessoal o que é essa frequência de ressonância. Então, é extremamente importante treinar esse nervo vago, que ele não só desce para as vísceras, como ele sobe para o cérebro também. E é um processo de neuroplasticidade. Você treina, reforça e consolida novos padrões. Muito bem. E aqui traz algumas coisinhas rápidas sobre a ansiedade, da redução da hiperexcitação simpática, estresse, burnout, recuperação do sistema nervoso autônomo, melhora do sono, depressão, melhora o tônus vagal, a regulação emocional, TDAH, melhora o controle inibitório, dor crônica. Nós fizemos uma apresentação lá para os médicos sobre o uso do biofeedback em dor crônica. Isso também está na internet, está no YouTube, em que eu mostro a importância do treinamento de biofeedback para a redução de dor crônicas, incluindo fibromialgia, que nem mostrou aí no vídeo, né? Muito bem. E aqui tem muito material que fala sobre isso, mas quando a gente faz uma pesquisa na literatura, no Google Acadêmico, que é uma das plataformas de pesquisa, eu coloquei aí psicologia e biofeedback de HRV, 2.790 artigos falando sobre isso. Sobre ansiedade, biofeedback, 3.180 artigos. Sobre biofeedback em depressão, 2.900 artigos. Sobre terapias de forma geral, biofeedback, 2.700 artigos. Sobre pânico, especificamente, 517 artigos. Então, existe realmente uma quantidade imensa de artigos de meta-análise, enfim, para quem gosta de pesquisa acadêmica ou quem quer se embasar para ter propriedade de apresentar para um paciente no consultório, na clínica, numa empresa, num clube desportivo, enfim, onde tem pessoas, o CardioMotion pode ser muito importante para equilíbrio das emoções dessa pessoa, né? E aí tem, então, as principais aplicações, já falamos rapidamente: ansiedade, transtorno de ansiedade, estresse, burnout, depressão, TDAH, estresse pós-traumático, dor crônica, doenças cardiovasculares, hipertensão, asma, condições respiratórias, desempenho cognitivo. Tem desempenho cognitivo, melhora do desempenho cognitivo em pacientes idosos, qualidade do sono, enfim. E aqui ele mostra nesse gráfico, nessa imagem, então, o intervalo entre um batimento cardíaco e outro está em milissegundos, para mostrar a importância, então, de você ter um controle consciente da tua respiração. E aqui tem um videozinho bem rápido, bem curto, mostrando um pouquinho sobre o CardioMotion. Essa é a tela principal, a tela de treinamento. E embaixo tem a parte da tela de controle, né? E aqui, então, esse é o Pacer,
que a gente regula dependendo da pessoa, pode ser aqui embaixo que a gente chama de respiração nível A, B, C, D, E, tem que ser muito específico. E quando a pessoa sincroniza a respiração no coração, então começa a aparecer essas ondas sinusais. Quando está no verde, a pessoa está quase entrando em coerência cardíaca. Quando ele atinge o verde, ele está em coerência cardíaca. Então, essas ondas sinusais representam, então, a aceleração simpática e a parasimpática, ou seja, o equilíbrio do sistema nervoso autônomo. E tem toda uma explicação no final, ele traz gráficos mostrando. Enfim, ele é bastante completo. Muito bem. O que acontece com o paciente, então, ele sente maior consciência corporal, a sensação de calma em minutos. Eu já tive pacientes que estavam com uma arritmia cardíaca muito intensa, em 2 minutos estabilizou a arritmia. A motivação de ver resultados imediatos, a visão alta, por ser visual interativo. Então, o que acontece? O paciente ele começa a confiar mais no terapeuta, porque ele vê resultado na hora, na prática, não fica só na conversa, mas sim evidências científicas e práticas do que está acontecendo. A jornada da mulher é única e cheia de transformações, da concepção, passando pela fase perinatal, até a amamentação. Cada etapa pede cuidado especial com o corpo e a mente. No momento da concepção, o equilíbrio emocional da mulher influencia diretamente o desenvolvimento do bebê. O estresse pode interferir, mas treinamento com técnicas especiais, como o Biofeedback Cardio Emotion, ajudam a mãe a reduzir a ansiedade, promovendo calma e preparando um ambiente saudável para a vida que está por vir. Na fase perinatal, as mudanças são intensas e o corpo e a mente precisam de suporte para lidar com ansiedade e inquietação. O Cardio Emotion auxilia na regulação do sistema nervoso, melhorando o sono, diminuindo o estresse e fortalecendo o bem-estar da mãe e do bebê. A amamentação é um momento de conexão profunda, mas também pode gerar ansiedade. Usar o Biofeedback Cardio Emotion ajuda a mãe a alcançar estados de relaxamento, favorecendo a liberação de ocitocina, melhorando a produção do leite e criando um ambiente emocional mais tranquilo para ambos. Cuide da sua saúde emocional em cada etapa da maternidade. Conheça o Cardio Emotion, o biofeedback que traz equilíbrio, calma e bem-estar para você e seu bebê. Então, ele foi desenvolvido no Centro de Inovação da USP. E qualquer pessoa, a partir dos 6, 7 anos de idade, pode utilizar, até idosos. Nesse caso, é uma idosa que está utilizando. E ela consegue tranquilamente treinar. Então, a Silvana, você quer começar, Silvana? Não, pode tocar, doutor Marco. Essa daí é uma paciente, né? Idosa, que ela está fazendo reabilitação cognitiva e ela tem uma ansiedade muito grande. Então, para eu potencializar o treino de foco, memória e atenção, eu preciso dar uma acalmada, uma estabilizada no emocional dela para diminuir essa ansiedade diante da dificuldade do desafio cognitivo. Então, ela gosta muito de fazer, se beneficia muito do Cardio Emotion e traz para mim um retorno de uma resposta cognitiva mais eficaz e eficiente. Vamos lá, então, contar para eles, doutor Marco, por que o Cardio Emotion a gente diz que ele é único, né? Por que isso? Porque muitas ferramentas
que estão na interface do profissional com a pessoa que vai se beneficiar ou vai usar a ferramenta, elas são muito complicadas de ser usada, né? Tanto para o profissional quanto para o próprio paciente. No caso do CardioMotion, ele chega a ser até intuitivo, né? Por que que ele é intuitivo? Porque quando você abre a tela, ele tem uma interface simples, é uma linguagem simples, ele é colorido, ele chama a atenção, ele permite uma compreensão rápida, ele é autodidático, né? A pessoa segue o passo a passo que está direcionado lá direitinho, então ele é rapidamente, como é que eu posso dizer, absorvido para o paciente, como usuário, como treinamento, né? Em relação à parte científica, o CardioMotion, o biofeedback, ele já traz inúmeros artigos comprovando, né, a sua eficácia no benefício do controle do estresse, da ansiedade e outros malefícios trazidos por essa anomalia, como o síndrome do intestino irritável, outras questões as quais o cortisol tóxico acaba alterando no organismo. E eu queria chamar a atenção para vocês também, que para mim é muito importante que vocês saibam que quando a gente pensava em estresse antigamente, nós pensávamos no estresse do trabalho, nós pensávamos no estresse do relacionamento, nós pensávamos em relacionamentos abusivos, só que hoje a população ela está se alimentando de comportamentos estressores sem perceber. Os videogames, o excesso de telas, se não orientado, bem orientados, eles acabam causando prejuízo. E nós precisamos deles, lógico, né? Hoje é uma realidade que não dá para negar. Então, como lidar com esses estressores ambientais que interferem na nossa saúde emocional, física, na nossa saúde mental? Então, nós temos aí uma ferramenta super acessível em termos de investimento, em termos de ser portátil, fácil de transportar e usar. Por quê? Eu preciso ter um profissional competente que saiba me explicar o porquê isso está fazendo um efeito em mim, porque isso é funcional para mim, fazer com que eu entenda para que eu seja, digamos assim, sujeito ativo no meu processo de recuperação, né? Então, o CardioMotion, ele traz toda essa possibilidade de eu treinar na clínica e também poder dar continuidade em casa, trazendo os resultados para que esse profissional, junto com o paciente, possa ver a sua evolução e trabalhar integrado a outras técnicas, né? Que precisa ser feito. Vamos lá, doutor Marco? A gente está na hora, né? Isso é bem interessante, né? Como é que o CardioMotion transforma a prática clínica? Como ele transformou a minha prática clínica, né? Eu faço essa parceria com o doutor Marco porque eu sou a usuária, né? E eu uso mesmo, né? Eu tenho o quê? Eu tenho uma adesão maior dos pacientes em relação ao meu objetivo terapêutico, né? Eu consigo preparar esse terreno físico e mental para ser trabalhado, ser treinado. Ele é esse recurso integrativo onde eu associo o biofeedback junto com outros processos terapêuticos e o lado de fora eu vejo a psicoterapia, a hipnose, a própria medicina, mindfulness, fisioterapia, odontologia miofuncional, todas essas áreas também estão integrando as suas práticas esse biomarcador e treinador cardiorrespiratório que traz para esse indivíduo, como eu já disse, um melhor estado adaptável para as demais terapias, né? Qual é a diferenciação? Ele posiciona o profissional como inovador e atualizado. Sim, é verdade, porque
Nós saímos do protocolo tradicional e agregamos a esse protocolo alguma ferramenta que se preocupa não só com a questão específica da queixa, mas olha para a integralidade desse sujeito como um todo. Que esse biofeedback é justamente o equilíbrio, é equilibrar essa fisiologia para melhor qualidade de vida, né? Retorno financeiro para o profissional. Agrega valor à consulta, treinamentos e pacotes terapêuticos, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Uma ferramenta que me dá apoio de observar o meu paciente e observar a minha terapia na sua eficácia em momento real lá. Uma ferramenta que é passível de ser comprada não só pelo profissional, mas pelo próprio indivíduo para dar continuidade na sua reabilitação em casa. Uma ferramenta que pode ser usada em grupos terapêuticos, uma ferramenta que pode ser usada em empresa, uma ferramenta que pode ser usada na enfermaria para contenção de crises. Então, ela, assim, realmente é muito acessível e é um referencial na contenção de crises, de estresse, de ansiedade, muito mais que isso, no trabalho, na promoção de saúde, na prevenção, não só promoção, como prevenção de saúde. Muito bem. Então, já falou bastante, a Silvana conversou bastante sobre essa utilização. Eu estou mostrando aqui três videoaulas que nós temos. Nós temos no YouTube aproximadamente 34 videoaulas para as pessoas que fazem o curso com a gente disponibiliza essas aulas, que elas ficam restritas. Mas aí eu vou passar rapidinho, porque já deu quase uma hora. Então, para o profissional é muito interessante, porque eles deixam os pacientes encantados de ver o seu progresso. E o paciente, eu nunca imaginei ver meu coração responder ao meu estado emocional em tempo real. Isso mudou minha forma de lidar com a ansiedade. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que começou a usar o Cardiomotion por trauma e que leva à ansiedade, que leva à palpitação, que leva a arritmias cardíacas. Enfim, tudo isso pode ser melhorado. Muito bem. É a tecnologia brasileira transformando vidas. Nós temos muitos profissionais da saúde utilizando o Cardiomotion e sempre o biofeedback, e o feedback deles é sempre maravilhoso, integrando ciência e emoção. Bom, passar rapidamente aqui, nós vimos hoje sobre a parte do estresse, a desregulação do sistema nervoso autônomo, que são inimigos que a gente não percebe. A hora que você perceber, você já está doente, muito doente, né? Nós falamos também sobre o HRV, que é um marcador científico da saúde, tanto saúde física, emocional e cognitiva, que o biofeedback é uma ferramenta que ajuda você a transformar aquilo que você não consegue ver no consultório, no paciente, você consegue ver na tela do computador. E ele é uma inovação feita lá no Centro de Inovação da USP. Nós temos, então, como eu mostrei para vocês, uma empresa com o DNA da USP. Enfim, agora, quais seriam os próximos passos? Hoje você entendeu mais ou menos o que é, como funciona, mas ainda tem muito mais atrás disso. Na quinta-feira nós vamos fazer a segunda Masterclass, e nós vamos trazer mais informações. Mas o que nós queremos mostrar para vocês é que o potencial de uso é muito grande. É muito grande. É realmente a transformação. Esse é o nome do nosso curso, a transformação, em que a gente dá as ferramentas para as pessoas transformar a prática clínica dela e transformar a vida das pessoas, né? Silvana, quer falar um pouquinho do curso, Silvana? Eu acho assim, é o que eu falei, né? Eu acho que todo o profissional que pretende adquirir ou adquiriu essa ferramenta, ele precisa compreender o que passa por trás de toda essa tecnologia que faz com que a minha parte biológica
esteja num estado tal que permita eu ter um comportamento mais assertivo frente à minha vida, né? O porquê que essa ferramenta promete qualidade de vida? Porque realmente ela transforma, né? Ela transforma o meu cérebro, né? E como isso? Em neuroplasticidade. A minha central de comando, ela desenvolve uma área chamada resiliência, que não é mágica. Resiliência é a minha capacidade de voltar ao estado normal o mais rápido possível. Os problemas lá fora vão existir, mas a minha capacidade de lidar com eles vai ser diferente, porque o meu estado real vai ser outro. Eu me torno, através do treinamento de coerência cardíaca, uma pessoa mais resiliente, ou seja, uma pessoa que vai estar diante das adversidades, mas não vai explodir, não vai ferver, não vai fazer o ciclo da raiva, não vai fazer o ciclo do estresse absoluto e, principalmente, não vai adoecer. E com isso vai ter uma resposta comportamental mais adequada, mais assertiva, porque através do treino da respiração eu dou um espaço necessário para uma tomada de decisão assertiva das minhas funções cognitivas. Então, é essencial que o profissional faça o curso para que possa explicar isso, tenha ciência do que está acontecendo no seu organismo, na sua neurofisiologia, para que possa explicar isso para o paciente e também, e principalmente, saber o que está fazendo quando está entre o sujeito que vem com a sua queixa e a ferramenta que promete uma reversão do sintoma. É muito importante. Então, nesse curso a gente traz protocolos clínicos estruturados, exercícios práticos com CardioMotion para as pessoas aprenderem, inclusive a mecânica da respiração, são aulas teóricas mais demonstração. Nós temos uma comunidade de profissionais, um grupo de estudos que nós estamos sempre alimentando informações. Nós temos depois ainda mentoria, que a gente explica, fica à disposição para responder dúvidas. Temos vários e-books, temos 35 videoaulas, enfim, e um certificado de conclusão para atestar que a pessoa fez o curso com a gente. Bom, e aí, benefícios de participar, diferenciação profissional, usando o recurso inovador, validado cientificamente, não é coisa, é coisa séria. Maior adesão dos pacientes, porque eles se sentem mais valorizados usando uma ferramenta desse tipo. E aí você pode criar e ter um retorno financeiro maior, você pode incluir outros vídeos, enfim, tem uma série de benefícios que você pode utilizar. E uma atualização contínua, nós estamos sempre mandando informações. E aí tem algumas frases aí, esse curso superou minhas expectativas, já fiz o curso e conquistei novos clientes, com o curso mudei a minha carreira. Essa é a transformação que a gente fala. Enfim, a gente está querendo agora desafiar vocês no sentido que esse nosso curso começa semana que vem e nós estamos com as inscrições abertas e temos bônus especiais para quem se inscrever. Nós damos um desconto de até 20% no combo, que é o produto mais o kit mais o curso. E esse é o WhatsApp para vocês entrarem em contato com a gente. Lembrando que essa oferta é por tempo limitado e talvez seja a última oportunidade do ano. Então, transforme sua prática, transforme suas vidas. Então, a ciência já provou que é possível mudar. Agora, nós temos que levar a transformação para os clientes, alunos e para os nossos pacientes.
Bom, é isso que eu queria Pessoal, trazer. o doutor Marco, desculpa, doutor Marco, doutor Marco falou aí do desafio, tem alguma coisa que está fora do script aqui, ele falou que vai ter um desconto especial, mas venham aí em trios, né? Tragam aí duas amigas, vocês e duas amigas, venham em trios que a gente pensa alguma coisinha especial também, além desse que já o doutor Marco ofereceu. A carinha dele vai me matar, matar. O pessoal está perguntando valores. Valores vocês vão ligar para a nossa equipe administrativa financeira, tudo, porque como é uma condição especial de quem estava aqui hoje, então será feito de uma forma diferente também, né, doutor Marco? Sim. Aproveite que é por tempo determinado, até dia 12 de setembro, depois a gente não pode continuar com esse preço. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do que nós apresentamos. Foi feito com muito carinho, muita dedicação e sejam bem-vindos e vocês vão gostar muito dessa tecnologia brasileira transformando vidas. Tá bom? Pessoal, queria falar para vocês, suporte ao produto também, por ser tecnologia brasileira, suporte ao produto maravilhoso, tá? Tem suporte da instalação, tem suporte de assistência técnica, todo o material aí em português, muito fácil de acompanhar. E a gente está, até a própria instalação tem suporte, tem vídeo, tem tudo. Tá bom, pessoal? Eu acho que já passamos um pouquinho do horário. A ideia nossa Hoje sim, fazer, passou um pouquinho por causa dos vídeos. É, Agradecemos imensamente a presença de todos que estão aqui conosco, muito orgulhosos de saber que vocês querem se tornar pessoas melhores e profissionais melhores, com certeza, né, doutor Marco? isso. Tá bom, então, pessoal. Então, muito obrigado. Depois tem o nosso telefone, deixa eu voltar um pouquinho. Ops, eu tenho aqui o telefone. Querendo ligar para a gente, conversar, fica à vontade, querendo marcar uma entrevista, enfim. Em princípio, todas as quartas-feiras a gente está disponível às 20 horas para entrar no chat aí pelo Zoom e conversar sobre o assunto, ou a qualquer instante que vocês queiram, podem conversar com a gente. E a Intelectus é a nossa parte clínica e escola, e o Cardemotion que fabrica uma parceria de sucesso aí. Tá bom, então, pessoal. Eu queria agradecer a presença de todos.